A paz do Senhor para todos os irmãos, para todos os obreiros, para todos os superintendentes de escola bíblica, a paz do Senhor para os pastores, para as irmãs, para todos aqueles que estão realizando a obra, para todas as irmãs que também estão empenhadas na obra, a paz do Senhor para todos que estão sintonizados nesse podcast, na presença de Deus. Nesse momento, quero aqui justificar a ausência do pastor Bruno e do outro membro aqui do nosso grupo, do podcast, Daniel Medeiros, os quais estão envolvidos na logística do Congresso de Jovens que estará havendo agora esse final de semana aqui na cidade de Currais Novos. Então, hoje está aqui o presbítero Luiz Antônio, juntamente comigo, e nós estamos aqui para, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade e trazer uma síntese ou algumas orientações que nós aprendemos e compartilhar também com os irmãos e as irmãs que estão ligadinhos aqui nesse podcast, na presença de Deus. Então, nossa saudação a todos aqueles e aquelas que estão sempre amando e estudando esta maravilhosa palavra. Presbítero Luiz Antônio, também aí com as suas considerações iniciais. Pai do Senhor, meu querido evangelista Souza, Pai do Senhor a todos os irmãos que nos dão a honra de participar desse podcast tão abençoado, os irmãos que fazem parte da grande comunidade que é a Escola Bíblica Dominical em todo o nosso país, já que a gente quebra, flexibiliza as fronteiras. É mais um momento da gente cumprimentar os professores, nossos superintendentes, nossos alunos que compõem a maior escola do mundo. E essa oportunidade, a gente vai refletir, como você falou, temos mais um conteúdo biográfico para estudar, certamente muitos substratos aí para a gente refletir e colocar na dinâmica da nossa vida, nas nossas relações. Muito bem, e hoje nós estamos com a lição número 6, cujo tema é Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Não poderíamos deixar de estudar um desses personagens que fazem parte do protagonismo da história, e ele também é um dos protagonistas da história bíblica, e certamente contribui para que nós possamos aprender, mediante o seu exemplo, a sua história e a sua biografia. Para isso, eu convido para aqueles que estão, nesse momento, nos ouvindo, para acompanhar também na leitura bíblica em classe, a qual está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 1 ao 10. Porém, eu não vou ler os 10 versículos, eu vou ler apenas alguns versículos desta leitura bíblica. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, aqui nós temos, a partir do versículo 2, sobre aquele acontecimento em que o Senhor fala e se dirige com a sua voz a Samuel, o qual ele vai até ali, e depois é que Eli percebe que realmente Deus está chamando aquele jovem. E o versículo 9 diz assim: Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E o verso 10 diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então, aqui nós estamos diante desse texto bíblico, em que, nesse comentário, os objetivos que, na realidade, o comentarista da lição nos traz, é para que nós possamos aqui contextualizar a história de Samuel e o seu chamado. Também um outro objetivo desta lição é evidenciar exatamente a fidelidade deste homem de Deus, quando ele cresce, e, ao mesmo tempo, a sua dedicação desde criança, quando ele esteve ali em meio àquela apostasia.
E a terceira é destacar as responsabilidades de uma pessoa que é vocacionada. Então, essa lição explica o contexto, evidencia a fidelidade e destaca a responsabilidade daqueles que são chamados por Deus. É uma aula muito bacana, porque os professores têm e as professoras têm a oportunidade de falar para os seus alunos na escola bíblica, destacando exatamente quem foi Samuel. O texto bíblico é bem claro quando fala acerca da história de Samuel, sendo este aí o primeiro filho de Elcana com Ana. Seu pai, segundo o texto que nós entendemos, ele era um homem piedoso, da região de Efraim, que é uma das tribos de Israel, porém da linhagem levítica. Então, Samuel exatamente nasceu aí durante os últimos anos em que Israel estava sendo governado por juízes. Então, nós temos a história dos juízes, em que temos aproximadamente cerca de 12 juízes, né, que governaram sobre o povo, quando a Bíblia diz que naqueles dias cada um fazia conforme o seu coração, conforme o que a sua mente ou a sua disposição realizava. E Deus levantava esses libertadores, que eram as espécies de pessoas levantadas por Deus, os quais a Bíblia chama de juízes, que não era assim, basicamente um chefe militar, mas era uma espécie de pessoa que governava sobre o povo, embora que muitos deles também se envolvessem em campanhas de combate. Então, assim como esses outros personagens estudados, então nós temos aí o nascimento de Samuel, que, segundo a história, é realmente aquele homem que Deus usa, ou aquela pessoa, ou aquela criança, ou aquele jovem, aquele profeta, que ele faz exatamente a transição entre aquele período de anarquia e, ao mesmo tempo, mostra para o povo uma nova fase em que Israel agora experimentaria uma monarquia. Então, vemos que Samuel foi consagrado ao Senhor desde o momento em que Ana, sua mãe, orava ao Senhor ali no templo, e ela tinha uma condição que era estéril, que naqueles dias era motivo de profunda tristeza e até mesmo de preconceito dentro da cultura judaica, quando uma mulher estéril, por não ter filho, e a Bíblia Sagrada mostra e nos leva a entender, a nós compreendermos que Penina, ela zombava desta condição de Ana. E foi em meio a estas provocações que esta mulher vai orar ao Senhor, implorando a Deus por um milagre. Luiz Antônio, nessa ocasião em que Samuel é exatamente aquela criança que nasce após, e sendo ao mesmo tempo o milagre de Deus. Então, mostra aí um pouco sobre esta mulher e esse pedido, exatamente enfatizando este milagre do Senhor. Meu caro Souza, você já trouxe aí um breve panorama da vida desse notável homem de Deus, né? Um dos homens mais expressivos da vida do povo de Israel. Podemos dizer que Moisés foi o maior homem da história do povo de Israel, mas Samuel está ali também tendo uma contribuição muito grande na história daquele povo, principalmente, como você vem falando aí, um declínio espiritual que vem acontecendo gradativamente, depois vai se consolidando na nação. E aí, como você falou, nós temos uma mãe, né, Ana, vivendo as provocações, as zombarias que são decorrentes de uma relação de poligamia de Eucana, e que aqui a gente precisa fazer um pequeno adendo, que a questão da poligamia nas escrituras, ela não é ocultada, mas também não é aprovada. Ela foi tolerada, né, diante das escrituras, porém é possível que nós percebamos, Souza,
que todas as vezes que tem um contexto que envolve poligamia nas Escrituras, a gente tem implicitamente uma reprovação. Por quê? Porque nesse caso de Ana, que antecede o nascimento, né, milagroso de Samuel, nós vemos justamente uma situação em que há uma inadequação, que há um drama familiar, onde a Bíblia mostra que Eucana amava Ana, mas ela não podia gerar filhos. Aí ele tem um outro relacionamento com Penina. Então, isso é importante a gente frisar que, naquele momento, a bigamia ou a poligamia era tolerada, mas não era aprovada por Deus. E que isso trouxe consequências profundas para o povo de Deus e para os homens de Deus que enveredaram por esse caminho. E aí, Souza, interessante, como você já pontuava, é que eu tenho uma leitura sobre Penina, Ana e Penina, essa rivalidade, é que mesmo Penina estando errada eticamente, o comportamento dela era um comportamento inadequado, era um comportamento de zombaria, de provocação, mas espiritualmente, no plano de fundo daquela situação, né, no background, Deus estava usando aquele drama para gestar um grande milagre na vida de Ana e na vida do povo de Israel. E eu até coloco Penina como aquelas pessoas que aparecem na nossa vida, os provocadores e os despertadores. Porque muitas vezes, terminou que, não que nós vamos aprovar o comportamento de Penina, mas naquele plano de fundo havia algo maior que estava acontecendo ali, que em um drama familiar, Deus estava gestando um milagre, que era o nascimento de um dos maiores profetas que o nosso mundo já teve. Então, é muito importante a gente fazer essa leitura de que muitas vezes a gente está vivendo um drama na nossa vida particular e a gente nem sabe que Deus pode estar ali gestando um milagre na vida da pessoa. Porque quem é que não tem um drama na família, né, Souza? Quem é que não tem um drama em casa, passando? Então, é inacreditável, é um mistério de Deus que, numa situação do dia a dia, da vida cotidiana, Deus pudesse estar no plano de fundo, gestando um milagre, literalmente um milagre, que era uma mulher estéril, dar à luz um filho, e depois esse filho ser devolvido a Deus por meio do tabernáculo, por meio do serviço, por meio de Eli também, que mesmo com as complicações de sua vida, mas mesmo Eli sendo um homem desalinhado de Deus, mas foi uma bênção na vida de Samuel. É interessante também esse mistério. E aí a gente caminha para pensar que muitas vezes nós estamos no piloto automático e Deus usa uma penina, Deus usa a instrumentalidade de uma penina para nos tirar desse piloto automático, para nos colocar em oração. Quer dizer, Ana poderia dizer assim, todo ano eles iam adorar a Deus em Siló. E veja também uma lição que a gente aprende aqui, é que Ana, ela não ignora o problema, ela não nega o problema e ela também não é aquela pessoa alienada que vai simplesmente dizer, mas é assim mesmo, ou que vai, sei lá, citar um versículo fora do contexto, Deus é comigo e eu vou seguir em frente. Não, ela enfrenta o problema que ela tem realisticamente, ela enfrenta com a realidade. E ela vai a Siló adorar, mesmo estando passando por muitas dores. Você que é jovem, né, um professor da classe dos jovens e os jovens que nos ouvem, será que a gente continuaria indo a Siló, Souza, adorar a Deus com a vida toda cheia de dramas? Essa é uma pergunta que eu quero deixar e passo para você. É bem interessante essa colocação que você fez, porque mesmo que a gente reprova o comportamento de Penina, mas é exatamente diante dessa diversidade que Deus trabalhou na vida de Ana. Porque subia aquele homem da sua cidade de ano em ano, conforme o que determinava, né, na lei mosaica. Eles iam adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos ali, e naquele momento ali em Siló, onde ali também estavam os sacerdotes do Senhor, e até são mencionados o nome dos dois filhos de Eli, que é Ofni e Finéias. E exatamente naquele dia que Elcana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos, e a todas as filhas. Porém, a Bíblia diz que a Ana ele dava uma parte excelente. Por quê? Porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Isso também me faz lembrar a história de Jacó
e envolvendo Raquel e Leia, ou Lia, né? Porque, na realidade, Jacó tinha o seu coração voltado para Raquel. E, nesse contexto aqui, diz que a sua rival, o texto, né, excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Veja a situação. Então, como ele fazia isso de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Então, dava a entender que isso vinha se repetindo ao longo desses anos. Por isso ela chorava e não comia. Mas aí, mesmo com as palavras de Elcana, mostrando o amor que ele possuía por ela, mas ela também queria conceber. Então, Ana se levanta, ela toma uma atitude, depois que eles comem e bebem lá em Siló, e ali o sacerdote que estava ali assentado na cadeira, né, o texto bíblico fala sobre isso, junto ali exatamente o pilar do templo do Senhor, e ela estava com a alma amargurada. E agora ali ela ora ao Senhor, chora de uma maneira abundante, né, que é o texto bíblico fala, e naquela oração ela começa a orar ao Senhor com o seu coração amargo, no sentido psicológico, mas uma alma de adoradora, e ela ora ao Senhor dos Exércitos, fazendo uma promessa ao Senhor, que se benignamente atentar, né, para a aflição da sua serva, e realmente se lembrar e da sua serva não se esquecer, no sentido de que ela desejava um filho, e der um filho homem. Veja, interessante, né? Aí então ela promete que ao Senhor eu darei todos os dias da minha vida e sobre a cabeça não passará navalha. Então, conforme também prescrevia a lei, ela está exatamente fazendo daquela criança um nazireu. E a Bíblia mostra, sim, que perseverando ela a orar ao Senhor, ele observava ali a sua boca, porque ela estava orando lá no seu coração e ali ele não entendeu, porque só se moveu os seus lábios a ponto dele até achar que ela estava embriagada. E aí ela, após essa pergunta de Eli, ela responde que não está embriagada, mas na realidade o seu coração está partido e a sua alma perante o Senhor. Eli compreende naquele momento e diz que ela deve ir em paz e o Deus de Israel conceda, né, a petição que ele fizeste. E ela, prontamente, ela vê que o Senhor vai achar graça, né, aos olhos, e a Bíblia diz que assim essa mulher foi, o seu caminho comeu, e o seu semblante agora já não era triste. Veja que o texto aqui dá a entender, sim, que ela agora, naquela oração, ela sentiu confortada. E aí o texto diz que eles se levantaram, mesmo de madrugada, e voltaram e chegaram à sua casa ali em Ramá. E Elcana, diz a Bíblia, conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Veja aí o milagre do Senhor. Eu fiz aqui essa pequena descrição exatamente porque nós vamos para o tópico 2, Luiz, onde o comentador ele fala exatamente sobre alguém que sabe o que quer. Porque agora nós temos no texto o momento em que aquela criança ela já está grande e praticamente um mancebo, né? Jovem, e está ali na tenda servindo ao Senhor, e agora Deus resolve se revelar. Então, esse tópico 2 aqui da lição bíblica, alguém que sabe o que quer, você pode aí tecer comentários aí para os alunos, e ao mesmo tempo, antes de Luiz Antônio fazer aí um comentário sobre esse tópico 2, a gente deve destacar que mesmo que a Bíblia mencione essa bigamia, essa poligamia dos homens de Deus, a Bíblia está relatando um fato histórico, mas a Bíblia não está recomendando. Então, foi muito feliz aí o presbítero Luiz Antônio, ele falou que o fato de estar lá, né, naquele registro, naquela história, não é porque Deus aprova aquela atitude de poligamia. Pelo contrário, todas as vezes que nós vemos a poligamia sendo mencionada na Bíblia, sempre há realmente aquela relação de conflitos. Isso nós vemos na história dos homens e dos patriarcas, em que isso aconteceu. Então, Luiz, pode tecer aí para os nossos alunos, para os nossos irmãos, irmãs, esse comentário aí acerca do tópico 2, onde destaca-se exatamente a chamada do Senhor, e o comentador fala sobre a determinação de Samuel, sobre aquela pessoa que realmente sabe o que quer na obra de Deus.
Bom, essa sessão vai nos trazer, vai permitir que a gente revisite também algo que aconteceu com outros personagens da Bíblia, Souza, que é sobre a questão de que nós não precisamos ficar velhos para servir a Deus só na velhice. Nós precisamos compreender que nenhuma idade da vida, obviamente, depois que a gente adentra a idade da consciência, porque isso depende também de cada ser humano e de algumas circunstâncias sociais, psicológicas, mas a partir do momento que o ser humano toma consciência de si, da vida e de Deus, que isso pode acontecer diferentemente nas vidas, mas é possível servir a Deus mesmo quando a gente é jovem. E aí está a prova cabal, que é a vida materializada, corporificada de Samuel. É bem verdade que sua mãe era uma mulher piedosa, seu pai também, de uma linhagem levítica, Souza também já frisou, mas é importante que Samuel ele é devolvido, né, a Deus mediante os serviços do tabernáculo. Isso mostra, Souza, uma fé muito grande na provisão divina da parte de Ana, porque, segundo o que a gente entende, Eli já está muito velho, já seguramente tem problemas de visão, está com algum problema de visão, tem filhos totalmente desalinhados da palavra de Deus, desviados da palavra de Deus. Mas é impressionante a fé daquela mulher, uma fé realmente extraordinária. Ela, do mesmo jeito que ela acreditou que Deus podia dar o filho, ela acreditou que Deus era providencial para cuidar do filho, mesmo ela devolvendo ele. Quer dizer, Ana via Samuel de ano em ano ia levar uma roupinha, quer dizer, uma mensagem também muito rica para nós. Cada ano ela levava uma roupa, Souza, para o. Quer dizer, nós temos um guarda-roupa com tantas roupas, tudo isso é reflexivo. Um jovem criado numa humildade profunda, numa escassez material, mas quer dizer, mas havia uma riqueza espiritual muito grande na vida de Samuel. E aí o que vai nos mostrar o comentarista é que mesmo depois que a sua mãe o entrega para cumprir o voto, esse jovem, ele vai crescendo fisicamente, mas ele vai crescendo espiritualmente, até mesmo na hora que a gente percebe do seu chamado, quando Deus, de forma audível, fala com Samuel, mesmo ele não entendendo, naquele momento também é um momento muito lindo, por quê? Na vida de Samuel. Primeiro, mostrando que a idade não é impeditivo para Deus usar as pessoas. Quer dizer, nós vamos ter agora, o Champlin chama de o menino profeta, Souza. O menino profeta, morando com o velho profeta Eli. A interessante é que Samuel escuta a voz de Deus. Segundo alguns estudiosos, o quarto de Samuel era próximo do de Eli. Mas interessante, eles estavam fisicamente próximos, mas espiritualmente distantes. Por quê? Porque essa voz que Samuel ouviu 4 vezes, Eli não ouviu, meus queridos que nos ouvem. Então, veja como existe uma distância física, mas existe também uma distância espiritual de Deus. Então, nós vamos ver que Samuel vai conhecendo a Deus no seu caminhar. Isto é, ele não é apenas o filho de uma crente ou de pais crentes. E isso é muito importante que a gente defenda essa tese de que nós temos nossos filhos crentes, mas eles precisam ter uma experiência direta e pessoal com Deus. Então, esses jovens que nós temos hoje, muitos que têm os seus pais, que foram criados na igreja, é necessário que eles tenham uma experiência pessoal com o grande Deus. Então, Samuel chegou o momento que ele teve essa experiência. Então, quando o comentarista vai falar de convicção, Samuel não é apenas um jovem que foi levado pela sua mãe para servir a Deus por obrigação, mas ele vai se relacionando diretamente com Deus e construindo uma consciência de Deus. E esse homem, a gente vai ver que no finalzinho, eu quero até, Souza, frisar, meus queridos, no final, quando o povo rejeita a teocracia e vai buscar a monarquia, e que Samuel vai passar, vamos dizer assim, fechar a cortina do seu ministério, Samuel faz uma prova da sua vida de integridade, que ele diz que nunca se locupletou de um boi de um israelita. Quer dizer,
Que formação moral, identitária, qualquer ambição. Quer dizer, eu nunca me locupletei de um boi. Quer dizer, um menino que começou a servir a Deus menino, na sua velhice, vivendo todos os declínios espirituais, os altos e baixos de Israel, Samuel mostra que ele realmente não era apenas um filho de crente, de uma pessoa que acreditava no Deus de Yahvé, no Deus de Yahvé. Mas ele construiu uma história com Deus, uma vida com Deus. E é isso que nós temos que conclamar todos aqueles que são jovens, que estão nas nossas classes, são filhos de pais cristãos, crentes, eles precisam ter experiência com Deus. Por quê? Porque ninguém vai se sentir limpo porque o outro tomou banho, como já dizia um filósofo, ninguém vai se sentir alimentado porque viu o outro comer, e ninguém vai se sentir saciado porque viu o outro beber água. Então, cada pessoa tem que comer a sua comida, beber sua água e ter, obviamente, né, o seu próprio banho para se sentir verdadeiramente limpo. Isso mostra que nós vamos precisar ter essa experiência. Eu termino aqui falando da experiência de Josué. Veja, Moisés passou pelo Mar Vermelho, mas Josué também teve que atravessar o Jordão. E agora, Josué? Ele teve que viver a própria experiência dele, porque ele viveu perto de Moisés, a gente vive perto de pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Essa tutoria, essa curadoria é muito importante para nós. Mas é necessário a gente também ultrapassar o nosso próprio Jordão e entender, e aqui nós vemos isso, que ninguém na igreja é insubstituível. Para cada Moisés, Deus tem um Josué, para cada Elias, Deus tem um Eliseu, e para cada Eli, Deus levanta um Samuel, com a sua própria vivência com Deus. Então, isso é muito profundo para nós. Eu, você, meu querido Souza, nós não somos insubstituíveis. Se a gente parar na obra de Deus, obviamente que nós vamos ter as penalizações que podem decorrer, serem derivadas disso. Mas a obra de Deus nunca para. Veja, estava um profeta, estava um sacerdote, Eli, no caso, e sua família toda em declínio, mas Deus levantou um substituto. Bem interessante essa sua colocação sobre como Deus levanta os substitutos, né? Na obra de Deus, ninguém se considere absoluto ou insubstituível, porque Deus sempre terá alguém para substituir, senão a obra não avançaria. E esse capítulo aí retrata exatamente um período de profunda crise. Veja algumas descrições. Diz que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. Isso significa que era algo raro. Quer dizer, ela não era muito frequente. Então, isso significa que era uma mensagem rara. Depois diz que as visões não eram manifestas. Então, realmente não havia alguém investido de uma autoridade sacerdotal para dizer que teve uma revelação, uma visão de Deus. E veja que ali era o sacerdote. Era aquele homem incumbido exatamente da obra do tabernáculo naqueles dias. E havia também os seus filhos, mas a Bíblia mostra esse declínio. Havia exatamente o declínio familiar, o declínio dentro da própria obra ministerial sacerdotal, porque Eli também apresenta debilidade física, diz que os seus olhos já estavam se escurecendo. Quer dizer, isso mostra que a sua saúde, também não somente a debilidade espiritual, e o texto ele dá assim detalhe de que está havendo sim um declínio. E o que eu acho interessante do texto é que o texto diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então dá a entender aí que não estava havendo aquele devido cuidado com a lâmpada, que não deveria, porque a lei de Moisés era clara, onde aquele ministério, aquele ministro, aquele sacerdote, ele tinha que ser exatamente incumbido, não somente ele, mas os filhos ou aqueles que estivessem ali naquele ministério, tinha que preparar sempre a lâmpada e ela estivesse sempre acesa. Então, dá a entender que eles não providenciavam o azeite necessário para que aquela lâmpada
ela queimasse ou ela brilhasse durante toda a noite. Então, dá a entender, está bem, quer dizer, então, foi nesse momento de profunda crise religiosa, moral, espiritual, familiar, sacerdotal, ministerial, onde Deus exatamente levanta aquele mancebo. Então, tem tradução aqui que dá jovem. Na minha tradução aqui é jovem. Tem outra tradução que é mancebo. Mas é um jovem. O jovem Samuel estava ali. E quando o Senhor o chama, a Bíblia também não diz porque Samuel entendeu que era Eli. Não sei, isso aqui sou eu que estou dizendo e eu não quero que ninguém use isso como um fundo doutrinário. Por que Samuel estava achando que era Eli? A voz parecida? Ou a voz ali que ele fez assim algo que ele poderia associar à voz de Eli? Na realidade, o texto não é claro, mas o que sabemos é que depois da terceira vez que Samuel vai lá conversar, que Eli percebe, ele entende que realmente Deus estava querendo falar com aquele rapaz. Que coisa interessante. E aí é quando ele orienta Samuel para que quando o Senhor, veja que quando o Senhor fala e repete o nome de Samuel 2 vezes, e que Samuel diz prontamente, a voz é como se Deus quisesse ouvir a própria voz daquele homem que ele está chamando. É bem interessante isso aqui. E é nesse contexto que o tópico 3 aqui nos leva a uma reflexão. Icabor ou Ebenezer? Quer dizer, mostra que no contexto daqueles tempos, estamos vivendo um momento de Icabor ou Ebenezer? São essas duas palavras que elas traduzem para nós um significado bem profundo. Icabor está associado exatamente ao nome que foi dado àquela criança, em que significava foi-se a glória de Israel. E Ebenezer, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, essas duas palavras que nos trazem profunda reflexão sobre como devemos viver a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial. Essas duas palavras aí, Luiz, tenho certeza que você poderá fazer aí uma exposição sobre o contexto de Icabor e o contexto da palavra Ebenezer. Isso mesmo. Meu caro Souza, de um lado, nós vamos ter uma geração que perdeu a presença de Deus, né, representado pela arca, e como você também sublinhou um pouco no início, cabe que a gente mostre, Eli, se a gente for fazer um estudo sobre também o conteúdo biográfico da vida de Eli, nós vamos encontrar que Eli, ele foi um homem de Deus, tinha predicados positivos, mas ele cometeu falhas, né, erros fatais. E um deles, Souza, foi a omissão na educação dos filhos, algo que me gera profunda reflexão aqui nessa nossa exposição. Por quê? Porque Samuel é um homem de uma vida ilibada, de um conteúdo assim de reputação ilibadíssima. Mas, mesmo no final da vida, Samuel fazendo ali, trazendo seu currículo, Souza, e ele mostrando que realmente viveu uma vida íntegra, com honestidade, mas quando o povo foi pedir um rei, também passou em rosto um pecado da vida de Samuel, que também foi o não alinhamento dos seus filhos a Deus. Quer dizer, Samuel também teve muitas dificuldades na criação dos seus filhos. E isso a gente aqui está falando para professores, e a gente tem que refletir muito, Souza, que como é difícil também ser filho de Eli. Eu queria até levantar essa reflexão, porque o Icabor, foi-se a glória de Israel, na verdade é uma fatura, né, Souza, de um cartão de crédito, de uma existência de uma família sacerdotal, que vivia no meio do sagrado, mas viviam como pessoas profanas, viviam profanando o sagrado. A Bíblia diz que os filhos de Eli colocavam os garfos na comida, pegavam a gordura, né? A gordura era do Senhor, segundo o Levítico, quer dizer, havia todo um protocolo litúrgico. Os filhos de Eli quebraram todos, tinham relações sexuais com as mulheres que serviam as liturgias, quer dizer, traíam suas esposas, pois eles eram casados,
provocavam problemas em outros casamentos. Quer dizer, foi uma miséria moral, assim, que a gente tem dificuldade até de classificar. E outra, isso não foi praticado por ímpio, não. Isso foi praticado por uma família de pessoas, uma família sacerdotal. Quer dizer, se isso aconteceu na vida dele, pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Se aconteceu na vida de Samuel, ou se aconteceu na vida de Davi, se aconteceu na casa desses homens, por que não pode acontecer na nossa? Então, agora, isso também tem explicações também materiais, porque muitas vezes nós espiritualizamos tanto, mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Será que é fácil ser filho do evangelista Souza? Será que, por exemplo, queridos, é fácil você ser esposa de um pastor? Será que é fácil você ser, por exemplo, filho de Moisés? Hein, Souza? Temos que pensar isso. Não é que a gente esteja justificando esses comportamentos, mas a gente muitas vezes só espiritualiza, mas não discerne as forças humanas que estão também, os comportamentos humanos que estão produzindo aquelas consequências. Então, esse caboclo, foi-se a glória de Israel, é a consequência de uma produção dos atos daquela família sacerdotal que atingiu a nação. O líder tem reflexo sobre o seu povo. Como nós vamos ver em Samuel, o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel criando um memorial para que o povo pudesse lembrar de um momento de arrependimento, também de reflexão. Você vê um sacerdote levando o povo à miséria e ao distanciamento e ao declínio, e você vê um outro sacerdote evocando o povo ao arrependimento, evocando as pessoas a voltarem suas vidas para Deus. Então, eu reflito muito quando eu olho a vida de Eli, até porque uma das passagens, das primeiras que eu li, é quando Deus diz, Souza, que a casa de Eli, né, por ser uma casa sacerdotal, ia se perpetuar, mas Deus diz que depois dos seus pecados, ele diz, longe de mim tal coisa, quer dizer, é condicional. Depois do comportamento daquela família, Deus disse, isso não vai acontecer mais. Então, nós muitas vezes esquecemos que não é porque nós somos uma família de Deus, uma igreja de Deus, somos pais cristãos, mães cristãos, que Deus vai nos poupar quando nós fizermos o que é errado. Então, obviamente, a pergunta que se levanta, é fácil ser filho de um Eli? Se eu não estiver enganado aqui, a Bíblia diz que ele serviu em Siló 40 anos. Estou aqui, eu acho, 40 anos, Souza. Que ele serviu, quer dizer, a Bíblia diz que ele serviu. Quer dizer, serviu como? Resolvendo problemas, gerenciando conflitos. Quer dizer, a Bíblia dá testemunho que aquele homem se dedicou. Então, será que ele tinha tempo para os filhos? Será que nós temos tempo para os nossos filhos? Quer dizer, de brincar com ele, de passar um momento, de viver com a presença, porque, queridos, não tem como ser pai nem mãe à distância. A gente tem que participar da vida dos filhos. Podemos ser sacerdote de Deus, profeta, pregadores, pastores, mas vocês aqui que escutam, que ouvem esse podcast, sabem a fatura que grandes homens de Deus tiveram em suas famílias. Por quê? Obviamente, tem pessoas de Deus que têm filhos desviados, e tem pessoas que não são corretas e que os filhos hoje estão servindo a Deus. Tem um mistério também aí. Mas existem muitos casos de filhos de pastores e líderes que não aguentaram carregar o fardo que foi colocado sobre os ombros dessas pessoas. Então, há um lado espiritual, mas também há um lado humano, que a gente tem que discernir, do Icabô. Por que Icabô? Começou e acabou na vida do povo de Israel, na vida de Eli, da sua família, quando ele não disciplinou os filhos. Porque Deus diz assim, que Eli não os repreendeu. Quer dizer, veja, um grande mal começa a nascer na vida de Eli quando ele não disciplinou os filhos. Isso é muito forte, Souza. Quer dizer, é como uma brecha que ele abriu para o inimigo. Então, veja, não disciplinar um filho no tempo certo, as consequências foram grandes sobre aquela família. E olha a tristeza, um neto, porque quando a gente quer ser profeta e ser pregador, tem que entender que nossa vida também vira uma pregação, né, Souza? Né, meus queridos?
Ó, a maior pregação da vida de Eli foi a vida dele. Ele também teve um sermão para a gente escutar, um sermão eloquente. O neto de Eli, quer dizer, o nome foi dado e acabou. É neto dele. Foi-se a glória. Quer dizer, quando ele soube da notícia da arca, caiu da cadeira, estava já muito velho, gordo também, questão de obesidade. Então, veja uma orquestra de coisas ruins que, infelizmente, nós pedimos que não aconteça a ninguém, mas que Deus usou aquela família sacerdotal para se constituir num grande sermão de que, muitas vezes, a gente acha, como dizia um grande pastor Souza, a gente diz assim, está dando tudo certo, porque Deus até agora não aconteceu nada, os filhos de Eli faziam o que queriam, achava que a coisa estava caminhando, mas como disse um grande mestre, está dando certo, mas não está certo. Muitas vezes nossa vida está caminhando, eles faziam, avacalhavam a liturgia, não respeitavam a Deus, não respeitavam nada. E a vida deles caminhavam. Mas deu certo por um tempo. Quando eu digo deu certo, é que não aconteceu nada para eles. Mas chegou a hora que Deus veio e pediu, e disciplinou, e corrigiu, e não havia mais o que fazer. É tanto que Eli diz a Samuel que vem o juízo do Senhor, porque não havia mais o que fazer. Então, que a gente entenda, muitas vezes nossa vida está dando certo, mas não está certo. Bem colocado aí sobre Cabô ou Ebenezer, né? Porque, na realidade, Cabô é uma história de derrota, quando o povo israelita foi derrotado pelos filisteus, a Arca da Aliança foi tomada, eles tinham a Arca da Aliança como um amuleto, mas perderam, na realidade, aquela relação de comunhão e o que simbolizava a Arca propriamente para eles, embora que a Arca sempre foi um símbolo da glória de Deus, mas eles perderam aquele elo de comunhão. Quando os filhos de Eli morrem, e também o sacerdote Eli morre, naquele mesmo dia, a nora de Eli, quando dá à luz o menino, e ela não resiste às dores de parto e morre, mas antes ela coloca o nome do seu filho e acabou, reconhecendo que tudo aquilo que sobreveio foi exatamente resultado da desobediência, resultado daquilo que você falou aí. Chegou a fatura, chegou o momento de pagar. Chegou agora o momento que Deus está cobrando do povo e mostrando o quanto eles se distanciaram. Foi-se a glória de Israel, é exatamente essa expressão. Então, é importante nós repassarmos isso para os jovens de uma maneira que a gente possa tirar compreensão dos textos bíblicos e entendermos quando é que Deus deseja trabalhar conosco. E Ebenezer, quando diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Na realidade, o texto mostra quando aquelas terras, né, do povo de Deus que estavam arrasadas, depois que eles perderam ali a Arca da Aliança, não havia mais nada, né? Assim que simbolizava a presença gloriosa de Deus, pelo menos no sentido físico. Mas Samuel agora vai exatamente na contramão do que seguia a maioria, e aí a Bíblia nos mostra e nos ensina que ele continuou fiel, firme, confiante diante de Deus e do seu chamado. Então, ele foi usado exatamente para levar o povo ao arrependimento, lançando fora o que era de deuses estranhos, os astarotes, aquelas imagens, exortando para que eles se voltassem para o Senhor. Então, diante disso, estamos numa reflexão espiritual. E acabou o Ebenezer? Claro que Deus deseja que nós sempre possamos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E para concluir, Presbítero Luiz, já estamos nos minutos finais, o tópico 4 que fala do chamado que nos move. Aqui está o comentador nos mostra exatamente a importância do chamado de Deus na vida de um homem ou de uma mulher, ou daquela pessoa que é chamada por Deus. E a Bíblia diz em Hebreus que ninguém tem esta honra senão aquele que é chamado por Deus, como Arão, quer dizer, como Arão foi chamado. Ali ilustrando que Arão foi um homem escolhido, no sentido espiritual, no sentido ministerial, no sentido vocacional. É uma honra você ser escolhido pelo Senhor, mas essa escolha tem critérios. Então, o tópico 4, o comentador, ele fala exatamente daquele jovem Samuel, em que ele já era uma pessoa respeitada e reconhecido como profeta.
Porque Samuel é aquele que nós temos aí. Samuel, o profeta, Samuel, o juiz, Samuel, o sacerdote. 3 ofícios aí, bastante significativos na vida de uma pessoa só, por causa exatamente do poder do chamado de Deus. Então, é por causa desse testemunho que ele honrou e se dedicou ao Senhor, ao divino. Esse mesmo homem aí, ele foi reconhecido pelos seus daquela época. Diz que a sua palavra não caiu por terra. Samuel se torna aí exatamente um dos maiores líderes que o povo de Deus teve. De sorte que ele é mencionado lá em Jeremias 15:1, né? Ao lado de Moisés. Você até mencionou aí no preâmbulo da nossa aula, exatamente sobre a liderança de Moisés. Ele está lá, onde Deus exatamente o equipara àquele outro homem de Deus. Então, ele foi o último juiz e, ao mesmo tempo, aquele homem que Deus o prepara para que ele faça a transição entre a anarquia que o povo havia vivenciado antes de Samuel e agora a monarquia que se seguia na história do povo de Deus. Então, o que é que o comentador nos leva? Sobre a lei da semeadura. E essa lei da semeadura, eu já estou agora fazendo a minha conclusão, viu, Luiz? Aí você já pode fazer, seguindo a linha de raciocínio aqui do tópico 4. A influência de Samuel. Ele atravessou tempos e gerações. E, ao mesmo tempo, ele é mencionado lá, em Hebreus, como um daqueles que são um dos heróis da fé. Como exemplo a ser seguido para a gente entender. E o comentador encerra aqui no tópico 4, falando exatamente sobre a lei da semeadura. Aí eu já quero aproveitar que você faça a sua conclusão, falando exatamente essa lei da semeadura na obra de Deus e na vida ministerial e na vida espiritual dos nossos jovens e das pessoas que estudam e devem viver a palavra de Deus. Certeza. Meu caro Souza, sobre a lei da semeadura, nosso tempo já está expirando, mas para mim é uma das leis. O comentarista usou aí essa terminologia, e eu acredito que a gente deve usar essa categoria, essa lei, esse princípio espiritual, para falar com os nossos jovens, Souza, de que quem planta, colhe, né? Eu vou dar um testemunho aqui, eu estou diante aqui do evangelista Souza, que eu cresci ouvindo, estudando e aprendendo. E aí eu quero só dizer aos jovens o seguinte: como é que nós podemos também assumir algumas lideranças da igreja, Souza, sem a gente não tem tutoria, a gente não tem curadoria, a gente não tem estudo, leitura, nós não lemos, nós não oramos, nós não jejuamos. Então, quer dizer que quem planta, colhe. Talvez passe 25 anos. Por exemplo, Davi foi oficializado, foi ungido rei, né, Souza? Mas 25 anos para ir para o trono. Você é jovem na igreja. Estou falando aqui de Souza porque Souza é um estudante que começou a estudar na igreja desde quando ele adentrou a igreja, ele começou a estudar a palavra de Deus. Eu também tive a grande oportunidade de ter bons tutores, bons professores e viver uma vida também conectada e ligada aos estudos. Quando eu falo de estudo, estou falando aqui da formação também teológica, bíblica. Porque o que eu percebo as pessoas querem ser pregadoras, mas elas querem semear para ser pregadoras? Você quer semear? Você quer ler bons materiais, como, por exemplo, assistir um podcast, ouvir bons materiais, ter acesso à cultura cristã? Isso é muito importante, porque nós queremos o produto, mas não aceitamos o processo. Isto é, a gente quer uma vitória, mas não quer vivenciar todo aquele processo que aquela vitória evoca. Então, eu lembro isso, que nós temos na igreja grandes referências, nós temos grandes homens de Deus, mas é porque esses homens não disseram, ou você não escutou, mas esses homens têm uma semeadura. Eles plantaram e depois voltaram no roçado e tinham que colher. Então, isso fala de estudar, fala também de trabalhar, fala também de servir a Deus, de colocar isso na ordem correta das coisas. Nós temos que orientar o nosso jovem para ele não ser uma geração, Souza, neném, quer dizer, nem estuda, nem ora,
nem jejua, nem trabalha, e não faz absolutamente nada. Isso não pode. Isso não pode. A juventude de hoje precisa, pronto, Samuel Souza, ele tinha obrigações no templo, abria o templo, ele tinha rotinas dentro daquele templo. Um jovem tem que ter uma rotina de estudo da palavra, de estudo secular, tem que ter a hora que ele vai orar a Deus, fazer um jejum, colocar problemas que muitas vezes você não consegue resolver sozinho. Deus tem como ajudar o jovem nessa questão. Trazer isso, quer dizer, as pessoas muitas vezes olham para a vida de alguém e dizem assim, essa pessoa quase que nasceu pronta. Isso não é verdade. Essa pessoa viveu um processo de Deus. Ela um dia foi uma lagarta, mas hoje é uma borboleta. Por quê? Porque viveu a lei da semeadura. Semear em Deus, semear na palavra, aprender, estudar muito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, Souza, para terminar, Souza falou da credibilidade que aquele menino profeta, aquele jovem, aquele mancebo foi conquistando no meio de Israel. Gente, é um jovem. Mas quando você anda no caminho certo, faz a coisa certa, está no lugar certo, na hora certa de Deus, Deus vai também mexendo nessas engrenagens. E eu quero terminar, Souza, lendo aqui, para mim, um dos versículos, né, são 3 versículos, praticamente, que aonde Moisés está fazendo essa, vamos dizer assim, fechando a cortina do seu ministério, como o Souza falou, ele está na transição aí desse processo de governabilidade de Israel, e em 1 Samuel 12, do 2 ao 5, Samuel, ele traz o seu currículo e coloca ele à prova. E aí é a grande pergunta: quem de nós podemos colocar a nossa reputação à prova? Esse homem viveu numa geração de declínio, mas viveu uma vida de alto nível espiritual. Olhe só, Souza, o que ele diz. Eu quero ler para fechar. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Olha que coisa linda. Desde a minha mocidade. Para alguém que acha que tem que viver uma mocidade longe da igreja, longe da palavra, longe do altar, longe da Bíblia, para depois vir para a casa de Deus. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor. Chamou Deus de testemunho, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vulo restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma de mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. É muito forte esse fragmento, que é o fechamento da cortina do ministério de Moisés. E aqui a gente aprende, Souza. O homem tinha 3 ofícios, como você falou, o homem falava com Deus, mas não humilhava ninguém. Ó, ele disse, eu não oprimi ninguém. Irmãos, quantos líderes, né, Souza, infelizmente, oprimem o povo. E não oprime, irmãos. Não tem justificativa nenhuma. Humilha, oprime, faz o mal, trata mal, adoece pessoas. Tem muita liderança também tóxica. Tem muita gente tóxica que muitas vezes não sabe lidar com as pessoas. Ele nunca pegou um boi, quer dizer, nunca se locupletou financeiramente, porque Samuel entendia que ministério não é dinheiro. Quem quiser entrar, ser pastor, vamos ensinar eles. Ser pastor é uma vocação espiritual, não é para ser uma fonte de lucro. Olha o tempo que esse homem cuidou. E o sacerdote, ele tinha uma função sacerdotal, ele era juiz, uma função política, Souza. Esse homem era também político, quer dizer, mas nunca pegou no alheio, nunca foi buscar o que não era dele. Então, fica uma lição profunda. É possível ser ético, não só como sacerdote, mas também como político, juiz, aquele que vai julgar, aquele que vai ter
vai ter que tratar com coisas da vida humana, do dia a dia. Esse homem era profeta, esse homem é um exemplo para nós, que um sermão da vida de Samuel esteja diante de nós, é um sermão eloquente. Ele não só foi um grande comunicador das coisas de Deus, mas Samuel é aquele homem que corporifica a palavra de Deus na sua vida. Isso não é fácil, mas é possível, sim, quando se tem uma dedicação ao grande Deus. E que Deus nos ajude, Souza, para que a gente também, no final da jornada, possa trazer o nosso currículo e dizer que em nada defraudamos ninguém, que em nada nos locupletamos de lucro, de nada. Porque o que fizemos, fizemos para Deus e para o louvor da sua glória. Amém. Tudo isso que você falou aí foi a prestação de contas da conduta de Samuel perante o povo, o seu testemunho, e o que é que aquele homem, como aquele que foi chamado por Deus, ele se comportou no meio do povo. Então, que Deus levante homens como Samuel, que sejam íntegros, que tenham testemunho, que sejam comprometidos, que tenham fé, que sejam realmente heróis da causa da verdade, da justiça. E o professor pode mostrar isso para os jovens, mostrando que aqueles que são chamados por Deus, eles têm o dever, a obrigação, a responsabilidade, o senso, a compreensão de ser exemplo para aqueles que o seguem. Então, Samuel é um desses protagonistas da história, como um exemplo a ser seguido. Então, que nós possamos ser exatamente, ou pelo menos imitar a ação desses homens que nos dão o exemplo para que a nossa vida seja melhor. Então, que Deus nos abençoe, esta rica oportunidade, essa lição tão extraordinária, que aqui nós apenas fizemos um resumo, pinceladas, mas aí os professores, as professoras, têm a oportunidade de explorar mais sobre esse assunto, que é tão importante, a vida de Samuel, responsabilidade, vocação, chamado, testemunho. E aí ficará para gerações futuras um exemplo a ser seguido. Então, Samuel, este homem profeta, este homem juiz, este homem sacerdote, este homem exemplo que nós devemos sempre aprender com esses homens de Deus. Então, que Deus nos abençoe. O presbítero Luiz Antônio fez aí esta conclusão com tanta profundidade acerca desta menção que está na Bíblia e a vida de Samuel. E a todos nós aí, um forte abraço, uma paz do Senhor, para todos os irmãos e irmãs da nossa igreja e os que também não são da nossa igreja, aqueles que estão nos ouvindo com alegria. Bênção do Senhor. Então, só desejamos que vocês tenham uma aula sempre abençoada, com humildade de coração. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém.